ministração essa semana do ano de 2013, não de 2016, de apóstolo René Terra Nova. Ele dizia que a igreja precisa voltar ao estado original. E ele dizia que antigamente se conhecia o crente pelas suas vestimentas. Não era assim? O crente ia para a igreja. Os crentes não eram modernos como o pastor que usa gravata. A minha esposa me cobrou, vou voltar a usar gravata. Os crentes eram os homens, colocavam no domingo, os dias terno, a gravata, sapato, bem brilhoso, social. As mulheres colocavam suas roupas mais finas. E o crente era identificado pelas suas vestimentas. Quando passava alguém daquele jeito, o pessoal falava: é pastor, é crente. As vestimentas identificavam o crente. Chegou um tempo que já a modernidade avançou, já não se conhece mais um crente pelas suas vestimentas. Aí nós tentamos identificar um crente pelo seu linguajar. Mas nós observamos que hoje em dia o mundo tem influenciado até mais a igreja do que a igreja o mundo. E a linguagem às vezes já não é uma linguagem mais de crente, é uma linguagem mundana. Então não consegue mais se identificar o crente nem pela roupa, muito menos pela sua linguagem. Mas eu lembro, há pouco tempo atrás, alguns anos quando me converti, até mesmo antes eu observava que eu identificava o crente pela rapadura. A palavra de Deus, que é doce, às vezes ela é dura, mas a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Então se identifica o crente pela Bíblia. Mas pastor, a pergunta que eu faço hoje, talvez você não trouxe a sua Bíblia para a igreja, mas você não tem uma Bíblia em casa? Só lá em casa eu creio que deve ter, lá em casa as Bíblias estão na versão do celular, deve ter pelo menos umas 12 aqui. Mas aí talvez eu pergunto, por que é que as Bíblias são esquecidas? Nós esquecemos a Bíblia em casa, esquecemos a Bíblia no emprego, esquecemos a Bíblia na igreja. Um monte de Bíblias são esquecidas na igreja. Por que esquecemos a Bíblia, mas não esquecemos o celular? Aí você vai me dizer: hoje a Bíblia está no celular. Mas eu quero dizer para você, hoje nós, pela manhã, tivemos uma notícia que a igreja está numa era de modernidade, uma ferramenta poderosa. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que o seu celular não substitui a tua Bíblia. Olha o teu irmão, diz assim: o teu celular não substitui a tua Bíblia. Essa é a palavra de Deus. Essa é a identificação do crente. Ela precisa estar na sua mente, no seu coração, mas também em suas mãos. A igreja precisa ser identificada, porque o líder é um influenciador. O que será daqui 10 anos? O líder aqui sentado com o celular e toda a sua geração de celular na mão. Pergunta para o teu irmão: meu irmão, onde está a tua Bíblia? Está entendendo o que eu estou falando? Porque nós só obtemos a vitória conhecendo o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus revelada está na Bíblia. E eu preciso carregar a Bíblia. Eu observo algumas vezes na célula, quando eu falo abre a Bíblia em tal lugar, algumas pessoas ficam ali paradas olhando, e eu estou falando, elas continuam falando: presta atenção aqui. As pessoas ficam vidradas porque não leem. E quando elas se deparam com a oportunidade de ler, elas querem ler, mas na hora errada. Nós perdemos tanto tempo com coisas que não têm utilidade.
mas não podemos esquecer a nossa Bíblia em casa. Olha, então semana que vem você não vai esquecer a sua Bíblia. Essa é a identidade de que você é cristão. Deus tem falado muito no meu coração essa semana. No final de semana que se passou no Carnaval, que é a festa da carne, os jovens dessa igreja estavam em retiro. Tanto a juventude, os jovens, os adolescentes, nós estivemos visitando. E a gente fica impactado, porque eles não vão lá só para jogar bola, tomar banho de piscina, eles vão lá para ser ministrados. Eu falei, pastor Tio, que aquilo ali é um encontro com Deus. Coisa linda. E eu cheguei num domingo à noite, depois do culto, tive com o pastor Tio, com a pastora Cris, tinha um grupo chamado Choquete. E tinha uma pastora com a voz linda lá, não é aquela pastora? Gislane. E com uma revelação do reino maravilhosa. Coisa linda. Eu cheguei lá, as lágrimas eu não pude controlar. Eu fui lá para o meio da grama e comecei a chorar na presença de Deus. E eu sentei para conversar com aqueles jovens, todos jovens. E eles foram me falar a origem do nome Choquete, que eu sou curioso. E aí Deus me deu uma palavra. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Abre a tua Bíblia em Jeremias. E algumas pessoas que ficaram de dar testemunho bem rapidamente. Isso é o cadê o Kennedy? A família do Kennedy veio? Vem cá, família do Kennedy. Eu vou te mostrar nessa noite que a palavra liberada tem poder. Tem mais alguém que eu falei que ia dar testemunho hoje? Se move aqui rápido. Vem cá, Terezinha, rápido. Cadê o discípulo do Ivan Mauro? Não veio? Faltou. Vou estudar primeiro a Terezinha, depois eu passo para eles. Graça e paz, igreja. Amém. Quando eu comecei a vir para a casa de Deus, que eu ofertava, e aí eu entendi o princípio do dízimo, eu tenho até na chave do meu carro 2 alianças que foram entregues pelo apóstolo como uma aliança com Deus no dízimo. E no início eu não me achava digna de pedir nada para Deus, porque só o fato de Deus ter me tirado do mundo, para mim já era muito, já era uma gratidão a Deus por isso. Mas enfim, aos poucos eu fui entendendo. E um dia, no testemunho de uma irmã, que ela disse que sentiu uma chave na mão, eu fiquei assim, nossa, que experiência, né? Mas guardei para mim. E no culto do pastor Iderson, o último da sexta-feira, ele disse assim: Deus hoje vai estar te entregando aquilo que você mais deseja, o seu maior sonho. E irmãos, foi tremendo sentir na minha mão a chave. Só que Deus não colocou só uma, eu senti 2. E esse ano, no segundo dia da campanha Céus Abertos, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu esposo e eu trocamos de carro.
Vale da Bênção, do Som, enfim, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos com um carro novo. Quem vai falar aqui nessa família? A mãe? A mãe fala, ou eu falo. A mãe é a Márcia. Amados, olha essa família. É uma família linda? Pelo menos o pastor Tico acredita. É uma família linda? Amados, eu saí da oração de madrugada esses dias. E essa família saiu abraçada nesse corredor e indo embora. E Deus trouxe a convicção que eu não posso parar de liberar palavras. Porque quando Ele manda, quando Ele libera a palavra, acontece. Eu vi uma frase do Mike Murdock que diz que Deus não... Eu até notei, Deus não se move por necessidade, mas o seu agir vem no ambiente de fé. Eu estou com muita necessidade, então você vai aguardar. Porque enquanto você não se mover em fé, o teu milagre não vai acontecer. Graça e paz, igreja. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, porque Deus usou a vida do pastor para fazer realmente um milagre na minha vida. Que eu estive aqui no domingo e ele estava pregando sobre restauração e restituição de família. E eu vivia na minha vida a minha vontade. E eu, por viver a minha vontade, eu paguei um preço muito alto. Eu sofri muito, fiz meus filhos sofrerem. E num domingo aqui no culto, o pastor Idrson falou que se a gente acreditasse, os céus abririam sobre nossas cabeças. E realmente nesse dia, Deus abriu o céu sobre a minha cabeça. Eu estive aqui no culto e o pastor falou que quando a gente chegasse em casa, era pra gente colocar a mão na porta e profetizar que a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que Deus restituiria a nossa família. Eu cheguei em casa, eu e o Kennedy, o meu outro filho estava em casa e a porta estava aberta. Eu fiz isso, eu coloquei a mão na porta e falei: Senhor, eu quero restituir a minha família. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu entrei para dentro da minha casa, o Kennedy foi do lado da minha casa comprar roupa. Aí eu falei assim: Kennedy, vai lá rapidinho que eu vou ficar aqui fazendo janta. O telefone tocou e fazia anos que eu não falava com o pai do Kennedy, porque a gente é separado há 8 anos. E eu nunca senti 8 anos. A gente era separado há 8 anos. E no dia do culto, como o pastor falou, eu senti no meu coração, Deus tocou, eu restituí minha família. E para a honra e glória do Senhor, quem estava no telefone ligou quando eu cheguei no culto era o pai do Kennedy. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente está a família restituída. Eu, pai e meus filhos. Quando o pastor está no altar e ele libera a palavra para a gente, igual ele falou, a gente tem que ter fé. Deus restituiu a minha família. Ele pode restituir os teus sonhos. Não vai ser fácil, você vai passar por luta, eu passei por luta. Mas se você crer, você vence, porque Deus é fiel, Deus é justo. Deus cumpre as promessas na nossa vida. Aleluia! Amém? Que vocês possam ter a fé com vocês, que Deus restaura, Deus muda. Deus cumpre a promessa em nossa vida. Amém? Amém! Amados, não é 8 dias, não é 8 semanas, são 8 anos. 8 anos. Guarda isso. Deus não se move por causa da necessidade. O seu agir. Ei,
precisa da fé. O agir de Deus vem num ambiente de fé. Será que nós encontramos nessa noite um ambiente de fé? Será que existe um ambiente de fé aqui nessa noite? Então você é o próximo a dar o seu testemunho, amado. Você precisa acreditar. Você precisa velar pela palavra liberada do Senhor pela sua vida. Não precisava nem ministrar a palavra, mas vamos lá. Só esse testemunho é lindo demais. Escutei esse testemunho e vi essa família passando por esse corredor, abraçada. Não dá para conter as lágrimas. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Diz assim: o Senhor estendeu a mão e tocou minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Jeremias capítulo 1, versículo 9. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Ele respondeu: eu vejo um ramo de uma amendoeira. E o Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus está vigiando para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Aquilo que ele disse que vai acontecer, aquilo que ele liberou sobre a sua vida, com certeza vai acontecer. Ele está vigiando. Ele está vigiando. Talvez eu e você, durante toda a nossa vida, nós fizemos votos e nós nos comprometemos com algumas coisas que talvez nós voltamos atrás. Talvez fizemos promessas, inúmeras promessas, que chegou um momento em nossa vida que nós dizemos assim: não vou fazer mais. Talvez depois de convertidos, depois de aceitar Jesus, depois de pedir para o Espírito Santo guiar os nossos passos, talvez você fez promessas para Deus. Eu lembro do dia da sua conversão. A coisa mais linda é você fiel ao Senhor até a morte. Tem discípulos que chegam para nós e nos abraçam. Eu não sou Deus, só sou um instrumento, um vaso. Deus, Ele é soberano, mas talvez um dia você foi abraçado e beijado e alguém disse para você: eu vou ser com você até o fim. Mas cadê essas pessoas? Porque o ser humano, ele não consegue velar pela sua palavra muitas vezes. Ele não consegue cumprir aquilo que ele liberou como palavra. Talvez você é uma pessoa que cumpre, mas talvez não na totalidade. Mas eu quero dizer para você que existe um aqui nessa noite que ele cumpre cada palavra liberada sobre a tua igreja. Ele está aqui nessa noite. E Deus fala no meu coração claramente que existem palavras que foram liberadas sobre a sua vida, que você já perdeu a esperança. O que acontece? Mas hoje eu vejo um ambiente de fé. E um ambiente de fé, Deus opera grandes milagres. Eu olho
vigiando. O crente, talvez você olhe na Bíblia, a palavra alegria, eu falava com minha esposa sobre isso, e a palavra felicidade, ela tem o mesmo significado, se você olhar no dicionário, mas do ponto de vista espiritual é muito diferente. A alegria se baseia nas suas conquistas, nas suas realizações pessoais. Isso te faz uma pessoa alegre. Só que a alegria, no instante ela vem e ela... Mas a felicidade é um estado de espírito. Pode vir um vento contrário, pode vir a adversidade. Eu aprendo com a amendoeira. Eu vou estudar sobre o pé de amendoeira. E a amendoeira, é interessante que ela floresce no final do inverno, esperando a próxima estação. Ela fica vigiando para chegar o tempo que ela começa a frutificar. E ela dá o fruto, a amendoeira. E quando essa semente ela cai no mar, por exemplo, ela passa por ondas fortes, ela passa por tempestade, ela passa por adversidades, mas ela não perde a sua essência. Entende o momento que você está passando? Eu quero dizer para você que você é uma semente de amendoeira. Pode estar passando por adversidade, pode estar passando por tempestade, pode ter se levantado um vento forte contra a sua vida, mas eu quero dizer que vai passar e o propósito de Deus vai se estabelecer por completo na sua vida. Vai se estabelecer. Você não perde a essência porque os ventos contrários vieram. Você não perde a essência porque as ondas foram grandes. Você não perde a essência porque o mar se agitou. Você não perde a essência porque o vento forte bateu na sua casa. Você tem um DNA de sucesso. Já está no seu gene já. Sucesso, conquista. Ei, nós precisamos ser como Cristo. Essa semana eu vim na culto da Rede de Homens e havia Paulo ministrando a palavra, Paulo Ramos, e ele dizia que Cristo se esvaziou. Coisa linda aquilo. Eu fiquei imaginando. Nós dizemos a todo instante como Paulo, somos imitadores de Cristo, mas às vezes nós precisamos nos esvaziar, porque às vezes chegamos e sentamos aqui nessa cadeira, ficamos olhando para a cara do pastor, não vemos a hora do culto passar, mas paramos de velar pela promessa. Amendoeira não. O pé de amendoeira fica vigilante até esperar o tempo da frutificação. A gente olha para Jeremias se achava inadequado, se achava incapaz, se achava pequeno, se achava limitado. Talvez hoje você olhe para a sua vida em algumas áreas, talvez no seu trabalho, na sua casa, você se sente incapaz, inadequado, se sente pequeno. Mas eu quero dizer que quem coloca a palavra de vida e quem libera um milagre na sua vida é Deus. Olha para a palavra de Deus. Eu tenho um versículo, põe de volta aqui no pé de amendoeira. Porque Shaqued significa vigilante. Olha para o teu irmão, você é vigilante? Você está vigiando pela sua promessa? Ou você já se esqueceu dela? Olha para essa mulher chegando na porta da casa dela. Ela podia dizer assim: todas as vezes o pastor fala alguma coisa mesmo, não vou fazer nada não. Poderia dizer isso? Mas ela chega na porta da casa dela e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Eu quero te dizer, meu amado, que não importa o que você está passando, a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida vai se cumprir. Eu tenho a certeza disso. E não importa, eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que no meio do deserto, falando de dificuldade em crise, tem pessoas que estão crescendo dentro dessa igreja, estão crescendo de sobremaneira, não estão aceitando o relatório negativo, não estão aceitando a dificuldade, não estão aceitando as palavras contrárias, mas continuam com fé, dizendo: ei, é hora de crescer, é hora de avançar, é hora de multiplicar, é hora de conquistar tudo aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Eu não posso aceitar um ambiente negativo. Eu preciso acreditar em Deus e acreditar na palavra do profeta. Eu nunca vi uma palavra que o Senhor me liberou que não aconteceu. Estava um dia, lembrando aqui do Vale da Bênção, eu vim para cá, eu queria comprar um terreno, precisava de uma confirmação de Deus. E eu falei: eu só vou comprar esse terreno se lá no culto Deus usar o profeta para falar comigo. E o valor que a pessoa queria era um valor acima. Porém, eu falei: se Deus usar a boca do meu pastor, eu vou comprar por um preço justo e vai depender da palavra dele. Fiz o culto inteiro e Deus não falou nada para mim. Eu falei: e aí, Deus? O apóstolo falou assim: agora eu vou liberar a bênção apostólica. Eu falei: agora? Ele falou: peraí, o Espírito Santo está me falando. Existem 3 pessoas que vão fechar o negócio amanhã. Deus é contigo. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Olha para muitos assim: você crê em Deus? Então você está seguro. Você e a sua casa estão seguros. Crê no profeta. Pergunta para ele: você crê no profeta? Então não tem como você não prosperar.